Vamos lá, pessoal, para mais uma aula aí de matemática básica. Então, na aula de hoje, nós vamos estar trabalhando no assunto de função. Então, pessoal, o que é uma função? Função, primeiramente, nós vamos ter que entender que função é uma relação de correspondência. Ou seja, eu vou fazer corresponder um conjunto com outro conjunto. Então, nós vamos estar trabalhando aí com dois conjuntos, geralmente chamado de conjunto A e conjunto B. Sendo que os elementos do conjunto A, posso fazer assim, ó. Tá? Vou fazer aqui dois conjuntos, tá bom? Eu vou ter esse conjunto aqui que eu vou chamar de A e esse conjunto aqui que eu vou chamar de B. Então, para nós termos uma noção de função, eu tenho que observar que esse conjunto A vai fazer uma correspondência com esse conjunto B. Então, os elementos que vão pertencer a esse conjunto A vão ser os elementos que eu vou chamar de X. Então, o X ele pertence ao conjunto A. E quem vai pertencer ao conjunto B? Aí eu vou chamar de Y, ou seja, o Y pertence ao conjunto B. Então, esse símbolo aqui de pertence, tá bom? Símbolo de pertence. Então, aqui eu vou chamar, ó, aqui vai ser o X1, aqui vai ser o X2, aqui vai ser o X3, e assim infinitamente, até chegar ao Xn. Aqui é a mesma coisa, ó, Y1, Y2, Y3, e assim vai até chegar ao Yn. Então, qual vai ser a jogada, pessoal? A jogada é entender que função é uma correspondência entre os elementos do conjunto A com os elementos do conjunto B. Ah, professor, quer dizer o quê? Que o elemento, ó, que o X1, ele vai corresponder com o Y1 e assim sucessivamente, ó. O X2 vai corresponder com o Y2, certinho? E o X3 também vai corresponder com Y3. E aqui, ó, o Xn vai corresponder com Yn. Então, ficou claro aí, deu para perceber que cada elemento do conjunto A correspondeu a um único elemento do conjunto B. Ou seja, só vai ser função se um único elemento do conjunto A corresponder a um único elemento do conjunto B. Professor, então quer dizer que se um elemento do conjunto A tiver dois elementos no conjunto B, então aqui nesse caso, ó, representa uma função, beleza? Aqui nesse caso representa uma função. Então aqui, ó, é função. Por que é função? Porque um elemento do conjunto A encontrou apenas um elemento do conjunto B. Agora, se eu coloco assim, ó, eu tenho dois conjuntos aqui, ó, beleza? Sendo, pessoal, que esse conjunto aqui, essa relação aqui é chamada de diagrama, tá bom? É chamada de diagrama de Venn. Aí, o que acontece? Você coloca assim, ó, um elemento aqui, ó, x1 e um elemento x2, tá? E aqui eu coloco dois elementos aqui, 1 e 2. E eu faço a correspondência agora, ó. Olha só. Se eu fizer a correspondência aqui, ó, do x1 com y1, depois fizer uma outra correspondência do x1 com y2, o que acontece? Agora, o x1 encontrou dois elementos de y do conjunto B, ou seja, o conjunto A aqui o conjunto B. Então, deu para perceber o quê? Que esse elemento aqui, ó, que é o x1, encontrou dois elementos do conjunto B, y1 e y2. Será que isso aqui representa uma função? Não representa, pessoal. Por quê? Porque um elemento do conjunto A não pode ter dois correspondentes lá no conjunto B, certinho? Então, nesse caso aqui, ó, não é função, beleza? Então, isso aqui não representa uma função. Por quê? Porque existe um elemento do conjunto A que está correspondendo dois elementos do conjunto B. Beleza, pessoal? E qual é o outro motivo que não é função? É que existe um elemento do conjunto A que está sem correspondente no conjunto B. Então, essa relação aqui não é função por dois motivos. Porque esse aqui tem 2 de A, tem 2 de B, e esse aqui está sobrando, ó. Esse x2 aqui está sobrando. Então, não pode sobrar no conjunto A. Eu vou dar uma dica. Olha só. Sempre você vai fazer assim, ó. O conjunto A, você vai associar com produto
produto. E o conjunto B você vai associar como se fosse o preço. Aí eu pergunto, um produto no mesmo supermercado, ele pode ter dois preços? Não pode. Um produto tem que ter apenas um preço. A mesma coisa aqui, ó. Um produto pode ficar sem preço aqui? Não pode. Então, sempre que isso acontecer, você vai lembrar disso aqui, ó, do produto e do preço. Beleza? Vamos fazer aqui mais uma relação aqui. Se eu coloco assim, ó, eu tenho dois diagramas, olha, ou dois conjuntos, né? Eu vou fazer agora o diagrama aqui. Eu tenho dois conjuntos, conjunto A e conjunto B. Esse aqui é o conjunto A, que é o X, e aqui é o conjunto B, que é o Y. O que acontece agora? Se eu coloco assim, ó, x1, x2, e aqui eu coloco apenas um elemento. Será que isso aqui representa a função? Olha só, pessoal. Será que essa relação aqui representa uma função? Ou seja, um elemento do conjunto B, que é o y1, tem dois correspondentes no conjunto A. Isso aqui é função? A resposta é sim, é função. Por que que é função? Porque esse preço aqui, olha só, é só lembrar do preço do produto. Aqui é preço, aqui é produto. Olha só que coisa bacana. Esse preço aqui, ó, ele está tendo dois produtos. Pode acontecer isso aqui? Pode. Por exemplo, o café e o açúcar. Por exemplo, aqui, ó, o café e o açúcar é o produto. Esse produto aqui, esses dois produtos estão tendo um único preço. Pode acontecer isso aqui? Pode. Então, nesse caso aqui, é função, ó. Tá certo? Observe que nenhum elemento do conjunto A sobrou. E aqui, ó, esse aqui, que é o conjunto B, o Y1, um elemento ele está correspondendo 2 de A. O que não pode é 1 de A, olha só, o que não pode é 1 de A corresponder com 2 de B. Mas 1 de B, ele pode corresponder com 2 de A. Aqui, nesse caso, é uma função. Beleza, turma? Então, são esses detalhes aqui que nós temos que saber para verificar se uma relação vai ser função ou não. Vamos fazer aqui alguns exemplos para a gente entender. Ó. Exemplos. Então, nós vamos verificar se essas relações vão ser funções ou não. Então, vou fazer aqui dois conjuntos. Vou colocar aqui o número 1, 2 e 3. E aqui eu vou colocar 2, 3 e 4. Então, aqui, ó, vamos verificar se essa relação aqui representa uma função, certo? Se esse diagrama aqui ele representa uma função, só lembrando, turma, que aqui nós temos o conjunto A e aqui nós temos o conjunto B. Então, quem está no conjunto A é o X, tá? Quem está no conjunto B é o Y. Então, isso aqui é uma função, tá bom? Também pode ser escrita assim, ó, é uma função de A para B. Ou seja, uma função que carrega os elementos do conjunto A em direção ao conjunto B. Show? Certinho, turma? Então, os elementos do conjunto A que carregam para os elementos do conjunto B. Será que essa relação aqui, ela representa uma função? Sim, né, pessoal? Por que representa? Porque cada elemento do conjunto A tem um único correspondente no conjunto B. Então, nesse caso aqui, ó, é função, tá? Nesse caso, representa uma função. Show? Bacana? Vamos fazer aqui mais um diagrama aqui, ó. Se eu coloco assim, ó, 2, 4 e 6. E aqui eu coloco 4, 8 e 12, um exemplo. E aqui eu tenho as flechas, ó. As flechinhas, ó. O 2 correspondeu com 4, o 4 correspondeu com 8 e esse aqui ficou sozinho, tá bom? O 6 não encontrou nenhum correspondente. Isso aqui é uma função de A para B. Aqui é o conjunto A e aqui é o conjunto B. Aí eu pergunto para vocês, será que isso aqui representa uma função, pessoal? Pode algum elemento do conjunto A sobrar? Não. Se não pode, olha só, esse 6 aqui sobrou. Toda vez que sobrar, ó, toda vez que sobrar algum elemento do conjunto A, não é função. Por quê? Porque um produto não pode ficar sem preço. Então, aqui, ó, não é função.